Dia 49 de 56. O tema de hoje é folhas ou raízes. O texto, né, temos dois textos bíblicos que vão embasar o nosso devocional de hoje. É Jonas 4:6, que diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. O outro texto bíblico diz assim: Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Vamos lá. Apesar de o foco deste livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto estas como aquelas nos Nossa, ajudam. Oi, amor. tá gravando? Tá gravando. Eu não, tá? Ah, tá. Tá. Ah, porque tanto estas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nesta jornada de cura e restauração. Hoje separei duas passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A, abo- a aboboreira, eita, que cresceu sobre o profeta, apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura. Eu não, tá, gente? Eu tenho 1,52 m. Mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta, cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destacam por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo, já estão envolvidas em atividades na igreja, com todo o entusiasmo. De repente, num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca, e elas desaparecem. O que houve? Tudo estava indo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupadas em cuidar e mostrar a utilidade de suas folhas, que não se atentaram às raízes. Foi exatamente essa a situação da planta de Jonas. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela lhe trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparecem enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente, são árvores sem raízes. Estas, por sua vez, não conseguem produzir nada além de um alívio imediato, porque não têm sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o fim. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboreira, um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel. Por isso, Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra seu povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Gente, o livro de Jonas é fantástico, tá? É pequenininho, mas vale a pena, vale muito a pena. Aliás, toda a Bíblia vale a pena. Mas se você puder hoje mesmo, talvez você consiga fazer a leitura do livro de Jonas. Jonas, um profeta do Senhor que foi levantado para pregar a salvação, né? Levar a mensagem da salvação. Deus levantou
Jonas, para pregar para Nínive, porque Nínive havia se afastado dos caminhos do Senhor. Se eles não reconhecessem, não voltassem ao plano original de Deus, ao arrependimento de tudo aquilo que eles estavam fazendo, Deus destruiria eles. Mas eles estavam profanando muito, muito. Era assim, ó, quase que Sodoma e Gomorra, né? E Jonas foi para lá, mas ele foi cheio de si. Ele foi cheio de si. Quando ele pregou, o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, ele ficou revoltado. Como assim esse povo se arrependeu e agora Deus não vai destruir eles? Vocês já conheceram algum crente assim? Como assim Deus perdoou o pecado desse ser humano que fez tudo? Eu não fiz nem 10%. Deus está perdoando. Pois bem, Jonas, ele começa a ficar revoltado. Primeiro, ele reluta muito, né, em ir até o povo de Nínive. Ele se revolta, ele não quer ir. E aí, por isso que Jonas, por desobediência a Deus, ele é engolido pela baleia, né? Então, é, ele fica revoltado, gente. É impressionante como assim? Ele, com sua própria justiça, ele tenta, com a sua própria justiça, definir o destino de um povo. Ele não aceita o perdão de Deus sobre esse povo. E é por isso que ele fica esperando a destruição de Nínive no alto de um monte. E aí é onde nasce também a boboreira. Vale a pena, tá? A gente aprende muito com Jonas. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte, o Senhor enviou uma lagarta que comeu o talo da aboboreira e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de ele desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor o questionou: Você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação? Por vezes, agimos como Jonas. Não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria, pelo menos, sofrer um pouquinho. Oh, Jesus, tem misericórdia. Quantas de nós, né, somos, já sofremos na mão de algumas pessoas e a gente fica esperando a pessoa pagar, pagar por tudo aquilo que fez contra nós. E aí Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, vai lá e restaura a vida dela. E aí você fala: cadê a minha vingança? Fazemos isso porque ainda precisamos ser confrontadas pelo Espírito Santo. Pensamos isso porque ainda não nos convertemos genuinamente. Fazemos isso porque ainda não entendemos o amor de Cristo sobre todo ser humano, sobre toda a criação. Por isso que precisamos orar todos os dias por compaixão, por misericórdia, por amor. Amor de Deus sendo renovado e tendo a cosmovisão, né? Termos a visão do alto a respeito do reino de Deus, que nós somos um só corpo. Exatamente. Deus faz justiça e não vingança. E a justiça de Deus nem sempre vai ser a sua, do jeito que você quer. É do jeito dele. É. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisaremos exercitar compaixão. Agora, certamente, a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonatas, mas a do texto de Jeremias.
Antes de descrevê-la, o profeta afirma: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quem aqui já ouviu esse versículo completo? Ou só um trecho desse versículo? Acho que todo mundo só escuta até maldito homem que confia no homem, né? Todo mundo só escuta isso. Mas o versículo completo é que faz da humanidade a sua própria força. A humanidade mortal, a sua própria força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. É esse ponto aqui que deve ser avaliado. Maldito o homem que confia no próprio homem. Se a gente olha isso de forma isolada, a gente não vai confiar em ninguém. A gente não vai querer ter relação com ninguém, mas aqui ele está dando um parâmetro. Que homem que você não deve confiar? Maldito o homem que confia no homem que, né, que faz da humanidade mortal sua própria força. Aquele que confia somente em si, que não tem temor pelo Senhor. Mas nós nos aliançamos com homens que temem ao Senhor. Nós devemos e podemos nos aliançar, ainda que esse homem, por ora, possa nos decepcionar, porque ele é ser humano. Se ele tem temor, ele tem humildade de reconhecer erros, acertos, tem necessidade, ele vai buscar conselheiros, ele vai buscar melhorar a si mesmo. Mas o homem que confia tão somente na sua humanidade mortal, cuidado com ele. É sobre esse homem, né, que a palavra de Deus nos alerta. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Ele não gosta, ele pouco se importa com pessoas. Ele é soberbo, ele é arrogante. Só ele se basta. Ele é suficiente em si mesmo e não em Deus. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e outro perto da água, porque é o solo que faz a diferença. É o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. E mais adiante, o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. A mesma árvore, em dois solos distintos, é como se fossem dois organismos antagônicos. Enquanto estava plantada perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações com aquele objeto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico. Seus ramos secaram e já não serviam para mais nada. Não basta ser uma árvore boa ou uma planta sadia e forte. Se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá. Sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Porque qual folha pega fogo mais rápido? A murcha ou a que está verdinha? Pois é. Talvez o solo em que você esteja plantada não permita que os seus galhos e ramos
se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesmo está fraco e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo o seu papel no grande plano divino para este mundo. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Que forte, que profundo é esse devocional. A gente compreender o quão importante é saber onde estamos plantados. Se estamos plantados perto a ribeiros de águas, ou se estamos plantados em solo seco, deserto. Águas, palavra, palavra sendo ministrada, palavra de Deus, fundamento de Deus, e não dogmas e doutrinas determinadas por homens, né? Como saber, você está fazendo separação de pessoas, né? Porque Deus faz unidade, Deus traz unidade, Deus traz compaixão, Deus traz misericórdia sobre um povo. Deus busca pessoas que estão indo na direção do reino. Qual que é a direção do reino? Perdão, amor, compaixão, misericórdia. Pessoas que estão propagando a mensagem do reino e não a mensagem apenas de um grupo. Nós precisamos levar a mensagem do reino para as pessoas. Começa aqui esse devocional falando exatamente de Jonas, que buscava o quê? Justiça própria sobre um povo que se afastou de Deus, revoltado em si mesmo, que não entendia o plano da redenção, o plano do perdão, até porque ele estava vivendo debaixo da velha aliança, de condenação. Pecou, morte. Pecou, morte. Mas Deus não queria a morte para aquele povo, Deus queria restauração para aquele povo. Mas ele trazia espírito de condenação. Jonas carregava com ele o espírito de condenação, errou, punição. Errou, tem que morrer. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, sem compaixão nenhuma. Mas nós não vivemos debaixo da lei, onde Jonas estava vivendo. Nós vivemos debaixo da graça do amor de Deus que é liberado sobre nós. E nós devemos andar debaixo dessa unção. Então Deus está querendo de nós que nós vivemos exatamente para exercitar compaixão e misericórdia com os outros. Quem são as pessoas que erram com você e como você tem se comportado com as pessoas que erram perto de você? Qual é a sua atitude quando alguém erra? Você tem compaixão e misericórdia? Porque de que adianta você desejar ardentemente, porque você também erra, você é um ser humano. Enquanto você estiver debaixo, respirando debaixo, né, desse céu, você vai errar muitas das vezes, todos os dias, várias vezes ao dia. E Deus perdoa você 70 vezes 7. É infinito. Deus tem misericórdia, porque todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Mas nas nossas relações, como é que nós nos comportamos quando alguém erra e falha com você? Quando sua mãe fala coisas ou faz coisas que você gostaria que fosse diferente, quando ela te magoa, quando o seu marido te magoa, quando o seu filho desobedece, quando um irmão se comporta de forma errada,
que você não aprova dentro da sua consciência, dentro da sua verdade. Você não olha para as feridas que há no outro, mas está sempre apontando. E bem propício isso para o tempo que estamos vivendo, é final do ano, né? É hora de começar a trazer luz aonde existe rancor, ressentimento, dor na nossa alma em relação a qual relacionamento está pendente na sua vida. E é por causa desse relacionamento que a tua vida está travada. Por quê? Se não há perdão, há morte na sua vida. Se você ainda tem situações que não foram liberadas perdão, olha para a sua dinâmica, olha para a sua área, olha para o seu nível de influência. Se existe ressentimento, existe morte. Se existe culpa, se existe algo que você ainda não resolveu com alguém no seu coração, você está sempre rancorosa, você está sempre pesada em relação a algum acontecimento, existe morte na sua vida. E a morte, gente, ela não é assim, ó, ela, coloca veneno na raiz de uma árvore. Você acha que só uma parte dela morre? Ou vai tudo sendo envenenado? Vai tudo sendo contaminado? A árvore, ela começa a morrer por inteiro. Assim acontece comigo e com você quando não há uma liberação de perdão na nossa vida. É um desafio imenso para quando a pessoa é prejudicada financeiramente. Então, mas é prejudicada financeiramente, é prejudicada nas relações, é prejudicado profissionalmente, é prejudicado na saúde, todas as áreas. Finanças não pode estar em lugar maior do que qualquer outra área da nossa vida, porque senão eu coloco finança, dinheiro como algo superior. E aí eu acabo idolatrando isso. E na idolatria eu tenho um afastamento de Deus, porque Deus rejeita os idólatras, não importa em qual área. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente tem que abrir um parênteses. E o meu marido e eu, desde faz 2 dias, estamos fazendo oração em família para fortalecimento. Ele não queria, agora ele quer. Amém. Só que eu entendo muito o lado dele de uma coisa. Imagina você morar em outro país e você, nesses 10 anos que você está casado com uma pessoa e tem uma família, você largou o seu país de origem para vir para outro país. No caso, nós estamos no quarto país. E todos os seus prejuízos financeiros foi um conterrâneo seu que te deu. E aí, para fechar, que eu não vou falar chave de ouro, você descobre que a pessoa que tem uma empresa, que teve a audácia de criar uma empresa em Portugal, contratar várias pessoas e simplesmente prejudicar não só você, todo um grupo de brasileiros que estão instalados, entendeu, fora do Brasil, para justamente fazer o que, infelizmente, eu não vou generalizar, mas há pessoas que a gente acha assim, nosso conterrâneo, ele vai ser menos, né? Porque ele é do nosso país, né? Ele não vai fazer. O que que acontece com o Zé Luiz, meu marido? Sexta-feira veio uma notícia gravíssima que ele ficou aqui com crise nervosa e eu não tiro a razão dele. 2 meses sem receber o salário que ele se dedicou muitas horas. Ele, 2 meses, e os outros? E quando descobre, olha a armação. Quem foi prejudicado também, o francês empresa aqui. Então, assim, é uma coisa tão difícil que ele falou assim para mim: como que eu vou perdoar? Ontem a gente conversou. Eu falei: nós temos que orar, colocar essa pessoa que deu golpe em todo mundo diante de Deus, porque é Deus que vai tratar com ele. E aí ele com aquela dor, olha como é difícil.
Ingrid, como que eu vou fazer uma oração para uma pessoa que nos prejudicou muito e todo um grupo de gente, que é muita gente, nessa cidade toda aqui, não é só aqui onde eu moro, são vários lugares aqui na região, várias empresas de golpe. Que ele tinha vários contratos com várias empresas francesas, olha que horror. Aí eu falo assim: não, a gente vai respirar porque Deus vai nos honrar e você tem que tirar isso do seu coração. Aí ele: eu não consigo, é forte demais e não é o primeiro brasileiro. Ele não consegue, mas a graça de Deus Aí, sobre ele, porque perdão não é humano. isso. Aí eu falo assim: mas é aí que tá. Por que que Deus já não age com ele? Eu falei: mas você não pode mandar em Deus. Ele está como Por Jonas. que que esse homem há anos vem fazendo, foi descoberto uma, tipo, máfia. Aí eu falo assim: uma hora ele vai ter que prestar conta. Acalma o seu coração, vira a página, é dolorido, é prejuízo, sim. Estamos mais um desafio. E aí eu falei assim: sabe o que que eu acho? Deus ele permite as coisas justamente para até no emprego. Senhor, eu vou para tal emprego. Eu pedi uma porta de emprego. Mas enquanto eu estiver naquele emprego, eu me manter vigilante em oração para que Deus trate com ele durante o trabalho. Não adianta, eu consigo um emprego ótimo, né? E a manutenção da busca, como é que fica? Aí o inimigo, o que que ele faz? Usa quem está fraco na fé, que já tem essa abertura para o mal, para pintar e bordar. O que que ele faz? Ele usa o chefe que te contratou para fazer o que quiser na sua vida, porque eu dei abertura. Na vida, tudo tem uma questão de escudo, não é, minha irmã? A gente tem que colocar o tempo todo um escudo. Exterminário, né? Não importa. Ah, Deus abriu uma porta para mim. Amém. Deus abriu, Ok. É orou, tal, entrou, botou o pé. Aí pronto, descansou. A assim que as pessoas divindade fazem. vai vir, vai reger todo, porque foi Deus. Não, gente, E o continua. depois? Continua o processo de você se colocar vigilante, se você observar, de você ser o melhor, você se posicionar. A gente sabe o quanto o Zé Luiz é omisso na postura dele, e aí ele, por omissão, ele acaba sendo exatamente o alvo que o chefe precisa, muitas das vezes, para manipular, né, várias situações. Não, Situações, não foi isso. Foi todo mundo alvo. não, Todo sim, mundo ali podia ter mas olhado, mas tinha que passar por aquilo de alguma forma. teria que passar, mas isso talvez, assim, ó, o que que acontece? Falta posicionamento, muitas das vezes, do Zé Luiz, de vigilância, de oração, de temor. Por quê? Em toda situação, Deus está sempre nos ensinando algo. Mas, poxa, 2 anos, 2, 3 anos já que ele tá aí na França Três trabalhando? anos aqui, só que esse ano foi depois que a gente veio para cá que as coisas ficaram estranhas. Ou seja, o inimigo não quer família, né? Claro que não. Aham, exatamente, porque precisamos aprender com essa situação. Isso já vem, né, por exemplo, esse chefe. Não é a primeira vez que ele não paga vocês, não paga o Zé Luiz. Foi em abril a primeira, é. Primeira vez, Depois pagou atrasado, mas pagou. pagou atrasado. Então, assim, já vem um ciclo. Talvez, quanto tempo tem isso? Talvez Deus já tentou mostrar, mas porque a gente está com venda nos Mostrou, olhos, a gente não está vendo, né? mostrou. Então, muitas questões, não é Deus, é a gente que não está vendo aquilo que Deus está tentando nos mostrar. Porque Deus, ele está o tempo inteiro tentando nos alertar de tudo, gente. É só você abrir os olhos. Abrir a mente, abrir os olhos, os Abrir ouvidos, os né? Ficar olhos. atento. Abrir os olhos. E assim, quando ele. É lícito ficar revoltado porque a gente é humano. É lícito. Revoltado, com raiva. Mas é assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Entrega. Fica com raiva, grita, nanana, mas controla essa raiva. E ó, para Deus, esse cara, ele vai ter a consequência dos atos dele, mas cabe a Deus isso. E que bom que A agora foi justiça. tudo à tona,
Porque se agora você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, Deus vai providenciar um recurso Claro, e nada vai faltar sobre a vida de vocês, porque Deus é com vocês. E Deus vai abrir porta onde portas foram fechadas. Vai abrir janela, vai abrir as portas do céu e tudo será resolvido, porque vocês são do Senhor. Agora, imagine amém. aqueles que não são do Senhor, a luta que viverão, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não confiam no Senhor. Agora, se volta aqui esse versículo. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Esses vão perecer, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quais são as pessoas que estamos nos aliançando todos os dias? Porque todos os dias fazemos acordo com pessoas, mesmo que sejam acordos de boca. Nós precisamos buscar discernimento espiritual o tempo inteiro sobre as relações que firmamos, com quem falamos, com quem negociamos. Até, por exemplo, a Fabíola é dona de uma loja de móveis, né? Ela precisa fazer uma pesquisa se o fornecedor que está indo lá, o representante que está indo lá oferecer a mercadoria, né, os móveis, sofá, cadeira, mesa, não sei, ela precisa verificar se esse fornecedor tem condição de atendê-la. Porque vamos supor que ela pague por um produto e não entrega, olha o prejuízo financeiro. Ela tem que ficar atenta, ela tem que observar, porque senão ela coloca a vida dela. Não é só a empresa, mas a empresa precisa estar saudável para a família ser sustentável financeiramente, senão todo mundo vai passar por dificuldade. A gente precisa ter olhos espirituais, e isso é diário, como a Ingrid colocou, de nada adianta. Você ora, Deus abre uma porta e depois você, uau, eu estou vivendo abundantemente, negligenciando, né? A Vanessa tem sociedade, ela tem que ficar atenta com a sociedade, porque somos seres humanos, gente. Nosso coração tende a ser corrompido por ofertas ou por egos que são inflamados, porque um está indo bem, o outro não está indo. Aí começa a entrar ali, né? Dependendo da ferida emocional, uma certa inveja. Aí você tem que ficar o tempo inteiro ali, ó, fazendo uma manutenção. Mas você que é desperta, você que tem conexão direta com Deus, você vai ter, então, a sabedoria de conduzir para que o inimigo não ganhe espaço dentro do ambiente de trabalho. Vou usar o exemplo aqui, vou usar você, Vanessa, como exemplo, tá? Assim, ó, tá ali em sociedade. A sociedade da clínica está, glória a Deus, está expandindo, expandindo. Se uma pessoa está com ferida emocional e começa a observar que a agenda de uma está mais lotada que a outra, ela começa a falar assim com a secretária, tá? Vamos supor que vocês têm secretária. Tá? Hein, você está marcando mais com mais para ela do que para mim? Você não está me apresentando? Você está fechando a minha agenda? Sabe? Por questões o quê? Emocionais. Não é do processo, é emocional, aí começa a gerar intriga dentro do ambiente de trabalho, dentro da sociedade, começa a ficar pesado para todo mundo. Mas quem tem o Senhor, que está com os olhos abertos, tem que estar com os olhos abertos, vai começar a observar e vai fazer o quê? Vai ter que ter posicionamento, vai ter que ter atitude, vai ter que ter autoridade, vai ter que ter ousadias, vai ter que ter intrepidez de espírito, falar assim, reunião. Não é sócio igual? Não está posicionado em Deus? Não, aqui o diabo não faz ciranda. Aqui o diabo não canta de galo. Ora, intercede e vai para a reunião. E vai se posicionar e vai alinhar. Você é isso, eu sou isso, fulano é isso. Nós temos um processo dentro da empresa e vai empresariar, vai colocar. É assim, gente. Na família, a mesma coisa. Aqui não. Porque se começou a entrar, gente, é porque deu legalidade. Deu legalidade aonde? Através das raízes de amargura, através das dores emocionais, é que o diabo começa a entrar. Se no caso do seu exemplo, é, eu tenho dúvida, assim, até que ponto
você deve permanecer, entendeu? Assim, você pede direcionamento a Deus, você pede, no caso da Ingrid, né, que ela está falando do marido dela, eles estão pedindo direcionamento a Deus, eles estão posicionados, ele está fazendo um bom trabalho, e aí ele vai e passa por uma situação dessa. Até que ponto ele deve permanecer num lugar desse, entendeu? Eu tenho dúvida disso. Porque assim, você está posicionado em Deus e as pessoas não estão, entendeu? E o devocional de hoje fala exatamente sobre isso, né? Sobre onde você está plantado. Eu tenho Uhum. dúvida disso. Até que ponto permanecer num lugar que não está te deixando sadio, forte, enfim. Eu penso assim, Vanessa, minha visão é a seguinte: você não pode, ai, nossa, essas pessoas não estão posicionadas, você não conhece o coração das pessoas, ponto. Você está vendo o externo, Sim. né? Eu estou Essas, vendo as atitudes, né? é, Tipo isso. aham, você está vendo a atitude, mas essa atitude, lembra sempre que as atitudes, elas são reflexos de um coração Feridas. de feridas. Uhum. Você tem que ter misericórdia, sempre misericórdia. Começar com a misericórdia e a compaixão com as pessoas. Mas isso não é ser negligente. Tipo assim, ah, não, mas é porque ela é ferida. Vou levar em consideração a ferida e vou deixando para lá. Principalmente negócios, tá? Relação de negócio. Não é deixando para lá. Você precisa se posicionar, chamar reunião, né? Coisa difícil para mulher isso. Mulher tem dificuldade de se posicionar como empresária. Elas fazem sociedade muitas das vezes como se fosse um grupo de amigas. Vocês não têm que ser amigas, vocês têm que ter visão de futuro para o mesmo lugar. E respeitar as opiniões diferentes, mas respeitando o, a visão de futuro. Não é amizadezinha, amiguinha, não. São bons profissionais que estão unidos no mesmo objetivo, servir aos outros e fazer com excelência tudo aquilo que se propõe. Então, é isso. Qual é a visão da clínica? Qual é a missão da clínica? Quais são os objetivos da clínica? Quais são as responsabilidades de A, B e C? Tem que cumprir isso. Aí faz uma avaliação, dá um período de avaliação. Isso é empresa, tá? Isso é Uhum. empresa. Então, faz um período. Ó, 3 meses a gente tem que chegar nesse resultado. É foco no resultado. Não é na amizadezinha. É foco no resultado. Daqui, aproveita agora, final de ano, já senta para fazer planejamento estratégico. Empresa é planejamento estratégico, é foco estratégico, é resultado. E aí essas pessoas, elas precisam trazer o resultado. Com base em resultado. Chegou, findou o período que vocês se propuseram, não deu resultado, continua assim, quem é que vai, então, sair? Eu ou fulano? E aí vem uma nova reunião para decidir com base em resultados. Porque teve, é assim, ó, quando vocês se uniram para criar a clínica, veio com um certo propósito, veio com um entusiasmo. Agora precisa sentar. O problema é que a mulher não senta para pensar de forma empresarial. A gente coloca muito o sentimental e tem que aprender sobre isso. Então, eu estou insistindo, né? Eu estou persistindo em algo que está me consumindo emocionalmente, não é para consumir emocionalmente. Está dando resultado? Foca no resultado. É resultado. Infelizmente, assim, ó, gente, empresa é empresa. Você tem que pensar de forma empresarial. Qual é a cultura? Qual é a missão? Quais são os valores dentro dessa empresa que está sendo constituída? Vocês precisam ter isso tudo bem desenhado e seguir essa cartilha. E aí, lá na base dessa constituição, você sabe se essa pessoa tem o mesmo alinhamento que você ou não. Quais são os valores da empresa? O que que é importante para a empresa? Por quê? Importante para a Vanessa é X. Para. Ah, eu vou colocar outro nome aqui que eu não sei quem são. Márcia. Márcia tem outros valores completamente diferentes, então já deu errado aqui. Não era nem para ter sociedade.
Porque se o valor de Vanessa é um, o valor de Márcia é outro e da Joana é outro, não tem alinhamento aqui. Já deu errado. Então, na base, qual é a missão da empresa, da clínica? Tem que ter uma missão, que é o alvo, né? A missão, aquilo que ela vai marcar. A missão é atender as pessoas, nananana. A visão é chegar aonde? Qual que é a visão dessa clínica? Vocês têm que ter uma unidade de comunicação entre vocês. E aí, depois que definir tudo isso, vem os planos, né? A gente vai crescer nessa área, vai investir nessa área. A gente é foco estratégico. Empresa. Minha formação em administração mostra exatamente isso. A Fabiola, mesmo que seja uma empresa familiar, tem que ter isso. Na empresa, qual que é a visão, né? Na empresa, qual que é a missão, quais são as metas, quais são os valores dessa, porque isso acaba estabelecendo, instituindo uma cultura. E as pessoas, elas são influenciadas pela cultura por onde ela passa. Vai passar pelo atendimento da Fabíola, né? E ela vai ter funcionários, os funcionários precisam entender qual que é a missão, quais são os valores da empresa, o que que é importante. E aí esse funcionário ele tem que imprimir nos clientes exatamente isso. Os seus funcionários da clínica precisam imprimir a mesma coisa. Então precisa ter esse alinhamento de empresa. Definir os papéis de cada sócio, definir a missão, a visão e os valores da clínica e definir para as metas de 2025. Criar as ações estratégicas para vocês alcançarem as metas e, a partir daí, verificar qual é o prazo mínimo para chegar a um determinado. Assim, daqui 3 meses, qual o resultado necessário para a gente continuar com a clínica? É esse? É esse. Então, daqui 3 meses, a gente volta a reavaliar, ver se estamos indo para o mesmo caminho, estamos indo na direção ou não, e a gente reavalia a sociedade. É assim que se define. Parte de empresa. Zé Luiz, lá atrás, em abril, quando aconteceu isso, ele já tinha que se posicionar de forma diferente. Pressão, pressão, né? Até porque o relacionamento de não é patrão, é prestador de serviço, né? Não é relacionamento patrão e empregado igual o Brasil, é diferente ali, né? É uma outra relação. Então, é botar uma pressão. E não é ficar acomodado, é igual semana passada você comentou com a gente aqui, que lembrou de uma outra pessoa que fornece. E aí, deu certo isso, né? Já ir atrás dessa pessoa, abrir. Já deu certo. A Então, questão é que eu falei, sabe o que para ele? Por que que, já que você já tinha esse contato meses antes, não adiantou? Aí, o que que acontece? Falou que o patrão, porque tem que o outro ir, o daqui da França. O da França também comeu mosca, entendeu? vira um Não ciclo, teve né? sabedoria. Vira É um um bando de homem comendo mosca, trouxa. olhando para o tempo, esperando a morte chegar. Aí ele assim, Ingrid, eu não tomar atitude se ele não tomou, ele não aderiu. Aí eu falei assim, agora quem está lascado é você e todos eles. Ele não pode pagar de novo vocês, que ele não tem nem se ele quiser. Ele já pagou o golpista. Mas Uhum, vocês deveriam ter unido, feito pressão no francês. exatamente. Não foi? Você não acha? Tipo, olha, fulano já está fazendo isso com muita gente. Tem uma outra empresa, você pode pegar o outro contrato com eles. E não tinha resolvido mais não, todo mundo ficou quieto, esperando a coisa piorar. Aí o francês chega para eles e fala assim, sábado, que ele não estava nessa reunião, mas ele soube depois. Olha, daqui para frente, depois que o caldo entornou, daqui para frente vou fazer contrato com outra pessoa. Se vocês quiserem, vocês vêm trabalhar comigo, continuam comigo. Aí o povo ficou o veneno, porque pensou assim, e o prejuízo? Porque a gente não recebeu, né? Aí ele, eu Uhum. já paguei o golpista, eu não tinha como prever. Aí o povo ficou bravo, falou assim,
Por que que não trocou o contrato na época? Uhum. Então, assim, para mim é erro para todo lado, porque dependia de sabedoria. Na época que começou, o daqui tinha que ter pensado, não, eu não vou, né? Também me prejudicar. Mas ele já fez a parte dele, ou seja, vira a cabecinha para trás, Sim. para frente e segue, porque não foi ele que teve o prejuízo. Então, assim, o que que acontece? Na vida temos que ser vigilantes. Por que que eu quero fazer uma analogia na pergunta da Vanessa? A Vanessa falou isso tudo. Eu cheguei para o Zé Luiz e falei: olha, estou cansada. Deus abriu o caminho, a porta, mas depende muito mais da gente do que de Deus. E quando eu falo a gente, eu vejo o casamento é uma empresa também, porém, lógico, com o lado emocional também envolvido. E eu falei, não aguento mais, falei claramente. Vou fazer o seguinte: o meu papel é nós três começamos essas orações juntos, que eu já faço há tempos. Os três, por tempo indeterminado. A porta se abriu, você vai começar, já vai receber em janeiro, o mês de dezembro, da outra empresa. Mas para que a outra empresa continue dando certo, mas fulano falou que foi indicação, é uma pessoa boa. Eu falei, todo mundo é bom, até que prove o contrário. Mas se você não ficar vigilante em oração, vai acontecer igual, pode acontecer, não estou falando que vai, né? Pode Então acontecer. vamos fazer diferente dessa vez. E se essa mulher também ser golpista, Deus me eu livre. jogo a minha toalha e eu não quero mais. Acabou. Você já começa fazendo assim, ó, porque o que que acontece? Você tem que pensar o seguinte: a porta que foi aberta por Deus. Deus abriu. Tem um As propósito, duas, né? né? Tem um propósito para você com essa porta aberta. Então, você precisa estar atento qual que é o propósito. Deus te entregou um emprego. E no meio do caminho, esse emprego pode ser a ponte para você ir para outro, mas se você não tiver com os olhos abertos, você perde uma outra oportunidade. E aí passa o cavalo e você não monta Passa. nele. Você E está vai passar no sempre se como não buscar Deus. a Vanessa aqui. Deus abriu essa oportunidade para vocês abrirem a clínica. A clínica é um canal de bênção. E aí começa a ter atrito, começa a fechar essa porta e através de oração e intercessão. É seu e o diabo não pode tomar. É seu, foi Deus que te deu. Deus que te deu. Se alguém tiver que sair, que seja outra pessoa. E você toma posse daquilo que é teu, com ousadia no mundo espiritual. E aí você vai para a reunião com autoridade e posicionamento e liderança. Porque os filhos de Deus são chamados para liderar. Ser forte e corajoso, Josué. Vai para lá e toma aquilo que é teu, que eu te dei. Vai lá, apossar da terra prometida. Então, Deus liberou isso sobre a sua vida. Não é você que tem que recuar, é Satanás que tem que recuar. Então, muitas das vezes, o posicionamento no mundo espiritual, a oração. A gente tem que ter a estratégia certa no mundo natural, humanamente falando, se posicionar como empresária, no caso, se posicionar como mulher de Deus, intercessora da casa, né, no caso da Ingrid aqui, guerrear no mundo espiritual e falar: Satanás, eu te repreendo, você é um devorador. O devorador, ele vem para roubar tudo aquilo, né? É devorar os bens materiais. É devorar as finanças. Esse é o espírito devorador. Então tá tocando, então tem que fechar isso. Tem que fechar essa porta. Aí, através de oração, através de conhecimento. Vanessa, também posicionamento dentro da empresa, no mundo espiritual. Primeiro a gente trabalha no mundo espiritual para se manifestar no real. Você ora, você intercede, você expulsa o que tem que expulsar, você cala o que tem que calar. E aí você vai para as reuniões, posicionada como líder dessa clínica. O solo é fértil, só que às vezes a gente fica com recuo, sabe? A gente fica retrocedendo, a gente fica, ai, E tô... aí, e aí você recua e você não tem o resultado que você gostaria, porque você tá ali como se estivesse contra a parede, assim, né?
Não é, Não é o faz a sua parte. exatamente. É você se posicionando. Não, aqui não. Isso é meu. Isso foi o Senhor que me deu. Aonde qual é a brecha, Senhor? Me mostra qual é a brecha. Qual é a brecha no mundo espiritual? Onde está isso? Aonde está entrando? E pensar sempre o quê? Ah, vamos lá, a Márcia que está dando brecha. Compaixão e amor. Gente, o antídoto para qualquer situação é amor. Muito provavelmente ela não está se sentindo amada. Libera amor sobre essa pessoa para você ver. Ela desmonta todinho. Ela desmonta todinho. Sociedade entre mulheres, gente, é desafio extremo, tá? É Ainda desafio. mais sim. Você tem que pedir muita sabedoria de Deus, muito. Infelizmente, assim, ó, mulheres feridas, elas competem entre si, naturalmente. Só mulher sarada que ajuda a outra a levantar. Só mulher sarada que quer ver a outra no alto. Mas mulheres feridas, elas competem entre si, elas dão um jeito, sabe, de, assim, ó, produzir ali danos. Mas a gente que está, né, no processo da cura, sendo sarada todo dia, a gente é que tem que dar o passo, até porque nós somos a carta que o povo está lendo. Nós somos o evangelho que o povo está lendo. E aonde que você está sendo lida? Nos seus ambientes de influência. Qual é a sua postura? A sua postura diante de cada situação vai fazer o reino popular ou não. Ou vai trazer para Deus ou não. Se for brigar pelo dinheiro, já mostra que quem é o seu Deus. Aí as pessoas vão falar: olha a crente. Você tem que ir pelo amor, gente. Ali a conversa é sempre do amor, mas sempre posicionada, sempre muito firme. E precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí, hoje é o último dia, né, da semana 7. A gente tem aqui duas reflexões. Quais atitudes você deve tomar para se dedicar mais intensamente ao seu relacionamento com Deus, buscando se aprofundar em sua raiz mais importante? Qual que é? A de filha. E qual devocional da semana, né, mais impactou você e por quê? E aí, para encerrar, eu quero ler aqui o texto, uma mensagem, né, que tem sempre a cada final da semana. Filha, estou reposicionando você na mesa. Fique onde possa estar conectada comigo. Alguns lugares parecem bons aos seus olhos, e você já adentrou em muitos, mas eles podem ser uma distração e impedem que você fixe sua atenção em mim. Então, siga a minha presença, permaneça perto. Próximas fases a esperam, mas lembre-se de se esconder em mim todas as vezes que a pressão tentar sufocá-la. Prepare-se para um nível ainda maior de unção, favor e graça. A minha palavra será sem escudo. Amém? Amém. Amém. Amanhã a gente começa semana 8. E aí, meninas, o seguinte, vocês que estão sempre... Cartinha, hein? Hã? Cartinha, vou pegar. Antes eu quero decidir com vocês o seguinte. Faltam 7 dias, né? Para a gente finalizar. E aí, eu estava olhando, ou a gente, para não encerrar o ano que vem, porque como tem feriado e tal, esses 7 dias vão ficar meio perdido aí. Por quê? Tem 24 e 25 semana que vem. Eu não sei se vocês teriam disponibilidade, 24. 25 provavelmente não, que ninguém vai querer levantar cedo no Natal, né? E tem 30 e 31 depois. Mas eu pensei essa semana a gente fazer no sábado, entendeu? Ó, faz sábado, aí faz dia 23 na segunda, e faz dia 26 e 27. Aí eu acho que encerra no dia 27. Senão a gente vai ter que fazer segunda,
Aí, quinta, sexta, aí sábado, dia 28 e 30. Ou faz esse sábado ou faz o próximo sábado. Porque senão vai ficar 30 e 31 e dia 1º ou dia 2, entendeu? Senão a gente não consegue encerrar no ano de 2024. Eu queria encerrar no ano de 2024 esse devocional para a gente começar 2025 com o novo, né? Sábado para mim não posso, mas vocês podem fazer. Faz sábado agora. Sábado agora. Então a gente faz sábado agora, dia 21. A gente pode 7 horas, 6h30, mesmo horário, ou vocês querem um pouquinho mais tarde? 7? Por mim tanto faz, mas Vamos marcar 7 horas no sábado? 7 horas, então. Que aí tem uma meia horinha mais para dormir, né? Já ajuda. Então, combinado, a gente faz esse sábado e eu refaço a agenda aqui e vejo o dia que a gente vai encerrar certinho, para não ficar, tá? É isso. Beijo, beijo para vocês. E antes, né, a cartinha. Fabíola já fez vídeo nosso? Fabíola sempre faz. Vamos lá. Cartinha de hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade de amar e ser amado, pois sei que o amor é a essência de sua natureza e a força que une todas as coisas. Amor de novo. Amor de novo. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de amar e ser amado, porque o amor é a essência da natureza e a força que une todas as coisas. Então, que nós possamos amar hoje. Agradeço a Deus por cada amor manifesto sobre a sua vida, cada cuidado, tá? Beijo, beijo grande. Ótimo dia para vocês e até amanhã.